Olá, gente! Meu nome é Denise Ferreira e hoje nós vamos iniciar a primeira aula com a frontura da máquina de tricô Eugene Brother 840, certo? Então, eu vou começar apresentando para vocês. Esta aqui é a frontura, né? A parte de baixo, a parte de cima é a máquina. A de baixo é a frontura. Ela é outra máquina, mas na verdade eu considero ela como um acessório, uma peça extra que a gente adquire, né? Quem tem interesse em fazer o ponto sanfona. A sanfoninha é aquela bem fechadinha. E a frontura, então, nós utilizamos para fazer este tipo de ponto. A sanfona. Aqui nós temos uma sanfona 2x2. Pode utilizar para fazer aqui, ó, a barradinha da calça, né? A calça infantil. Você pode utilizar a sanfona para fazer o ponto pescador, ó, é bonito. É um ponto bem grande, bem largo, que parece até que é feito à mão. Esse é o pescador. Que mais adiante a gente vai ver como que faz, ó. Aqui embaixo iniciou a sanfona 1x1 e depois nós continuamos com a 1x1, só que mudamos o tipo de ponto, ó. Ponto pescador, tá bom? Para fazer aquela polaininha também, para aquecer no inverno, né? Ó, aqui nós temos uma mini polaina com a sanfona 2x2. Tá bom? Que fica aquela polaininha bem justinha. Certo? E você também pode utilizar a frontura para fazer a sanfona com cartela, com o tuque. Veja que a diferença da sanfona falsa, que a gente chama, essa sanfoninha aqui, que a gente faz só na máquina, que a gente intercala uma agulha assim e uma não. Fica assim, ela não tem muita elasticidade, ó. Certo? E daí a sanfona na frontura, ela ganha bastante elasticidade. Tá bom? Então, vamos conhecer um pouco mais sobre a frontura. Para acoplar a frontura na sua máquina de tricô, nós temos aqui este parafusinho nos dois lados. E nós só tiramos ele, encaixamos ela ali e apertamos o parafusinho de volta, certo? Para você trabalhar somente com a máquina, você deixa a frontura nesta altura aqui. Isso é o máximo que ela desce, tá bom? Para você agora trabalhar com a máquina e a frontura junto, a gente coloca uma das mãos em um lado e a outra mão no outro lado. Nós vamos fazer da seguinte forma, vamos subir um passinho, este lado e este, devagar. Um lado primeiro, depois o outro, tá bom? O ideal é não empurrar os dois lados juntos, tá bom? Aqui embaixo nós temos um botãozinho, uma alavanquinha, que serve para liberar ela se eu quiser descer um pouquinho. Vou supor, deu um problema no meu ponto aqui, eu perdi ele lá atrás, quero liberar ela um pouquinho, a distância entre ela e a máquina, tá? Descemos só um lado, o outro lado ficou normal. Então, eu dei uma descida de um degrau na minha esquerda, agora eu vou dar uma descida de um degrau na minha direita. Vou dar mais uma descida na esquerda e mais uma descida na direita, tá bom? Para subir ela de volta, um passinho, um lado primeiro e depois o outro, tá bom? Daí, abaixo aqui desse botão, nós temos mais um pezinho. Na verdade, isso não é um botão, né? Parece mais um pezinho. Temos mais um pezinho ali abaixo. Ó, aqui nós temos um. E abaixo dele ali, temos mais um, tá? Esse aqui serve para travar a frontura, para não correr risco dela deslizar quando eu estiver trabalhando. Esse pezinho está nos dois lados. Tá bom? Então, travei a minha frontura para começar a trabalhar. Travo os dois lados. Aí, agora eu quero resolver um probleminha que deu aqui de novo. Eu vou colocar o meu dedo ali somente no pezinho de baixo e vou puxar ele pra baixo, tá? Nos dois lados. Aí, agora eu vou apertar o outro pezinho pra baixo pra liberar a frontura. Tá bom? Deu pra entender como é que funciona esse pezinho? Ó, ela vai descendo suavemente, tá?
Então, agora eu vou subir ela novamente e vou apertar o pezinho de baixo pra cima novamente pra travar a frontura. Então, de vez em quando você vai esquecer que tem aquele outro pezinho ali embaixo e vai querer apertar, 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 apertar aqui, ela não vai descer, porque tá travado ali, tá? Aí você vai destravar o de baixo, então, pra poder novamente apertar o de cima pra levar a frontura pra baixo, certo? Continuando, então. Aqui nós temos o basculante da frontura. Os pesos da frontura. Tem que ter os pesos para trabalhar com a frontura. Normalmente vem com ela 2 grandes e 4 desses pequenos, tá? Vou trazer o carro da máquina para cá, então, e acoplar o basculante da frontura nele. De forma muito fácil, ó, trago ele até aqui e ele encaixa no carro da máquina, certo? Agora, eu quero liberar ele aqui sem tirar o carro daqui. Eu abaixo esse pezinho aqui para baixo e levo o meu carro para onde eu quiser, tá? Agora, eu quero voltar pro carro da máquina, eu só trago ele devagarinho e ele vai entrar ali certinho, tá bom? Não estou mostrando muito o carro T, porque o nosso foco, por enquanto, é apenas o carro da frontura, certo? Nós vamos dar uma observada no carro T mais adiante, certo? Então, vamos continuar. Aqui nós temos o botão, nós temos a letra P aqui assim na esquerda e a letra H na direita, tá bom? Esses 2 botões estão nos mostrando a relação entre as agulhas da máquina e as agulhas da frontura. Quando eu tiver com esse botão no P, eu não consigo trabalhar com todas as agulhas da máquina e todas as agulhas da frontura ao mesmo tempo. Ó, elas não sobem, elas não entram uma pela outra, certo? Quando eu quiser trabalhar com todas as agulhas da máquina e todas as da frontura, que isso é possível, quero trabalhar com todas elas juntas, ó, levantar todas e trabalhar uma sanfona com todas as agulhas nas 2 máquinas, eu vou ter que colocar este botão no H. Daí sim, agora eu posso subir as minhas agulhas e trabalhar perfeitamente. Claro, não aqui neste caso, que eu tenho uma agulha torta na máquina, tá? Ou na frontura, agulha torta na frontura. Então, quando você colocar no H e alguma das agulhas, ao subir, ficar batendo na agulha da máquina, confere, porque às vezes uma das agulhas está com defeito. Porque o certo é você conseguir trabalhar com todas as agulhas juntas das 2 máquinas quando o botão estiver no H, tá bom? Tá. Agora, nós temos este espacinho aqui, que vai do 0 ao 10, tá bom? Tem uma setinha vermelha ali no meio, ó, um pontinho vermelho, e uma setinha apontando para a direita. Este botão aqui, que é o manípulo, se eu girar ele para lá, né, com a minha mão eu vou com ele para minha esquerda, aquele pontinho vermelho ali, ó, vai para o número 4, ele estava no número 5, ó, dá pra ver, né? Ó, conforme eu for girando aqui, vai indo, se aproximando do 0, tá? Normalmente, a gente sempre trabalha com ele aqui no 5, nós vamos utilizar do 5 para cá ou do 5 para lá para fazer algum trabalho no zigue-zague que nós vamos ver mais depois, certo? Porque se eu tenho aqui, ó, essas 2 agulhas em relação às da máquina e eu for levando para cá, eu vou afastando as agulhas da frontura das agulhas da máquina em relação ao desenho, ao trabalho que eu estiver fazendo, tá bom? Isso aí a gente vai ver mais depois. Mas o que importa é você saber que assim nós deslocamos as agulhas, tá, da máquina, ó, até o 10. Olha a distância que a frontura está se afastando da máquina aqui, tá? Então, vamos deixar no 5 e vamos dar continuação. Esses botões aqui da frontura servem depois para nos auxiliar quando a gente quiser trabalhar com o ponto pescador, o ponto inglês,
Ou quando a gente quiser também iniciar a orla perfeita da nossa sanfona, tá bom? A gente vai utilizar alguns desses botões aqui, isso que também eu vou estar explicando depois, mas só para você saber, tá? Aqui nós vamos falar depois também. Aqui é o mesmo seletor que seria do efeito do seletor da máquina, que é onde a gente aumenta a regulagem, né? Quero o meu tricô mais apertadinho, ou mais solto, mais aberto, tá? Ó, aqui vai do 0 ao 8. E na máquina nós vamos do 0 ao 10, certo? 0 ao 8. E na máquina do 0 ao 10, tá bom? O nosso 0 e lá o 10. Continuando então, aqui também nós temos uma alavanquinha aqui embaixo, tá? Que aqui, quando você quer fazer um tricô também na sanfoninha um pouquinho mais justo, ele não é tão travado. E aqui no 2 ele deixa o pontinho um pouquinho mais travadinho, depois nós vamos falar sobre ele também, porque este botãozinho aqui, ó, esse botão aqui no 2, ele é muito bom para fazer alguns tipos de manta, cachecol, tá bom? Dando continuidade, então. Agora nós vamos falar de alguns acessórios que pertencem à frontura, certo? Aqui nós temos a agulha transferidora de pontos, que nós vamos utilizar muito. Quando nós temos pontos em trabalho aqui na frontura, nós temos, por exemplo, aqui a sanfona 1 por 1. E nós queremos passar essas agulhas da nossa sanfona para as agulhas vazias da máquina, porque nós temos aqui, né, ó, agulhas vazias. Então, nós queremos preencher esta agulha aqui vazia da máquina com esta agulha cheia da frontura. Nós vamos entrar nela aqui, pegar o ponto e transferir para esta agulha da máquina, tá? Esta agulha transferidora de pontos, né, agulha de 2 orifícios, serve então para transferirmos manualmente o ponto da frontura para a máquina. Esta aqui, ela é bastante útil quando a gente perde um ponto, tá? Ela nos ajuda a recuperar este ponto, né? Pegar ele lá, às vezes a gente necessita de descer o pezinho, como eu falei, deixar um espaço assim de distância entre a máquina e a frontura, para conseguir recuperar o ponto com esta agulha e colocar de volta na máquina. Esta aqui também é muito útil para isso, né? Para essas emergências de recuperação de pontos perdidos. É difícil acontecer de a gente perder pontos, mas é bom ter ela em mãos, porque às vezes acontece. Aqui nós temos os ganchinhos, normalmente vem 2 deste com a máquina. Ele serve para usarmos ele com os pezinhos, né? Enganchamos o peso aqui nele, ó, e grudamos ele no tricô bem na margem, na bordinha do trabalho ali, mais próximo da máquina da frontura, tá bom? Isso aqui é muito útil, a frontura sempre vai necessitar de pesos. Normalmente, então, vem um parzinho desse aqui com a máquina quando a gente compra, tá? Com a frontura, no caso. Eu tenho extra, mas é porque eu tenho outra máquina. A régua selecionadora, né, que a gente utiliza para selecionar. Se eu quiser fazer ali a minha sanfona 2x2, eu vou trazer assim e assim. Ó, intercalei 2 e 2, né? Então, esta régua vem com a frontura, certo? Mas você também sempre irá utilizar esta que vem com a máquina, que é quando você quiser fazer a sanfona 1 por 1. Daí, você vai trazer assim. Aí, escolhe uma aqui que vai entrar bem no meio da agulha da máquina e já levanta todas para selecionar, para fazer a sanfona 1 por 1, certo? Então, você sempre vai trabalhar com esta régua em conjunto com a máquina e a frontura também. E lógico também, né, quando você quiser fazer a sanfoninha falsa, também você poderá usar esta régua somente na máquina, sem problema nenhum. Mas ela vem com a frontura. Continuando, então. Com a máquina, com a frontura, perdão, ainda vem este pente, certo? Ele tem
Ele é o que nós chamamos de o pente pequeno da máquina de tricô Jim Brother 840. Ele tem 130, ele cabe, ele suporta 130 pontos da máquina de tricô, tá? Ele vem com a frontura e ele tem um aramezinho que atravessa ele aqui, ó, tá? Nós vamos aprender a usar isso aqui depois. Ele entra aqui embaixo, ó, ele vem por baixo ali e a pontinha dele sai aqui no meio, tá? A gente vai entrar com ele ali. Então, depois a gente vai ver isso. Pente pequeno de 130 pontos, vem com a frontura. E aqui nós temos o pente grande, que ele suporta todas as 200 agulhas, tá? Todas, ó. Ele também vem com aramezinho aqui dentro, certo? Então, pente grande e pente pequeno. Vocês vão ver eu utilizar muito este pente bem menorzinho aqui. Mas este pente eu vou utilizar, porque para praticarmos eu não vou trabalhar com todas as agulhas da máquina aqui em cima. Vou trabalhar com cerca de 50, 60 agulhas, tá bom? Então, não vou utilizar um pente grande, que é os que vem com a máquina de 130 ou 200 pontos. Eu vou utilizar este aqui, que ele suporta 100 pontos da máquina, que ele não é da Eugene Brother, tá bom? Ele é da Singer. Esse pente pequeno, ele vem com a Singer. Não vá cortar o seu pente grande, tá? Não corte o seu pente para diminuir o seu trabalho, para ficar mais fácil, porque você vai precisar dele grande um dia, quando você quiser fazer aí um casaco, alguma coisa, uma coisa grande aí, você vai precisar do seu pente, não corte. Use o pente de 130 pontos normal, ou procure aí ver se você encontra alguém que venda pra você esse pente aqui. Não há necessidade, eu tenho esse pente também, porque eu tenho uma lá no Fix, tá bom, gente? Daí esse pente veio com ela. Junto com a máquina também, frontura, no caso, vem esse par de chapinhas aqui, tá? Esse par de chapinhas aqui, ele é utilizado aqui assim na borda, ó. Quando a gente tem o tricô vem aqui assim. Essa chapinha serve para prender os pontos, para dar mais segurança, para eles não caírem, dependendo do trabalho aí que a gente estiver fazendo, tá? Então, ele fica assim entre a máquina e a frontura, essa chapinha. Eu quase não utilizo elas, é muito difícil, mas às vezes pode surgir aí, então, um trabalho que você precise delas, tá bom? Cuide para não perder essa chapinha, porque eu já andei investigando e ela é bem carinha para comprar separado. E temos ainda essa duplinha aqui também, esses aramezinhos. Eles sim são bons, tá? Quando você for trabalhar com aumentos aqui nas margens do seu trabalho, é muito bom ter esses ganchinhos aqui, que você, para proteger também os seus pontos, para não perder, você vai trabalhar com eles desta forma. Vai colocar aqui um e no outro lado também você vai colocar o outro. E também usaremos ele em conjunto com o pezinho, tá? Porque a gente vai ainda colocar o pezinho, né? Então, ó, um ganchinho em cada lado na máquina e um pezinho em cada ganchinho, tá? Esse pezinho vai forçar o ganchinho para baixo, que vai então segurar o seu ponto com mais firmeza ali quando você estiver trabalhando com aumentos ou diminuições, certo? Nós vamos ver depois como que usa estes aramezinhos aqui. Alguns botões da frontura eu estarei apresentando para vocês conforme o andamento do trabalho que eu estiver apresentando na hora. Se eu estiver apresentando para vocês como iniciar a sanfona um por um, né? Eu estarei mostrando um dos botões e explicando que ele serve ali para orla. Já vou estar dando algumas dicas de outros motivos que ele sirva também, tá? Quando a gente for fazer ponto pescador, eu vou explicar, já na hora vou estar mostrando para que serve o botão, qual é o botão que utiliza para fazer o pescador, certo? O que mais que é muito importante você saber é o seguinte: você tá sentadinho aqui trabalhando, tá? Na máquina, na frontura, as duas juntinhas aqui, você pega o seu carrinho para lá e para cá, né? Uma dica muito importante que dá para você conservar a sua máquina para que ela dure muito mais tempo, sem precisar de uma manutenção. É o seguinte, tá sentadinho ali trabalhando e de repente você precisa levantar e sair correndo. Sei lá, o telefone tocou, alguém chamou, esqueceu o leite no fogo lá e derramou. E aí você sai correndo da máquina. Você tem que tomar muito cuidado para quando você levantar, não bater com as pernas
aqui, ó. Quando a gente bate aqui, a gente força a frontura para cima. Força. Forçando a frontura para cima, a gente prejudica os mecanismos que ela tem aqui, ó. Essa chapinha aqui atrás, tá? Que é onde desliza quando você quer descer a frontura ou subir. O que vai acontecer? O seguinte, vai entortar, porque aquela chapinha que tem ali, ela é bem retinha. Ela é bem retinha. Só que cada batida que a gente dá aqui, ela vai entortando, ela vai curvando, certo? Na verdade, ela curva assim, tá? Curvando, quando você precisar descer ou subir a frontura, ela não consegue passar, deslizar aqui muito fácil, tá? E mesmo que você force para ela subir, aqui vai acontecer um problema, vai causar uma distância muito grande entre a máquina e a frontura. Aí você vai notar que às vezes um dos lados aqui vai estar mais fechadinho, aqui vai estar mais fechadinho, lá no outro vai estar aberto. Que é às vezes o lado onde você mais danifica quando bate na frontura por acidente, certo? Então tem esse cuidado ao levantar, ao se afastar da frontura. O que você deve fazer? Levanta um pouquinho da cadeira, mal assim, só tira o peso da cadeira, empurra devagarinho a cadeira para trás, se afasta junto e aí levanta. Procure não levantar no susto, porque você vai bater aqui, vai levantar a frontura para cima, vai prejudicar esse mecanismo. Depois isso aqui é muito difícil de arrumar sozinho em casa, você vai ter que chamar alguém para resolver isso. E você sabe, né, hoje em dia tudo é caro, uma reforminha aí é caro, vai chamar um técnico, mesmo que você leve até ele, você vai investir um dinheiro que não precisava, tá bom? Então, sobre a apresentação da frontura, por enquanto era isso. Procure sempre ter o manual da frontura em mãos. Se você não tiver o manual físico assim, você vai encontrar ele também no blog, tá bom? Você procure aí na biblioteca que você vai encontrar o manual da sua frontura, certo, gente? Então, a aula de hoje era isso, né? A apresentação da nossa frontura. E bom trabalho e até a próxima aula.